Fala nação rubro-negra, antes de passarmos as notícias do Mengão, peço que se inscreva no canal e deixe seu like para nos incentivar. Agora vamos para o vídeo. Aqueles que não estão atuando na quarta, vem para o domingo, vem com muita força, não importa se o jogo é de um campeonato ou de outro. Eu acho que é isso que nós queremos. Todos estando em condições, todos se mantendo em condições de poderem dar a sua resposta quando são solicitados. Voltando para a final da Copa do Brasil, ainda há uma pressão em cima da arbitragem por conta da não marcação de um pênalti. E o dirigente rubro-negro também falou sobre isso. O que eu posso te garantir é que o Flamengo não vai perder fora de campo. Posso te garantir isso. Dentro de campo, você empata, perde e ganha. A gente quer ganhar, a gente quer ser campeão. Agora, a maneira com que se está tratando a arbitragem por dia do jogo, um jogo da importância que é a Copa do Brasil, eu acho que não é plausível, não é boa para o evento. E o que eu posso te garantir é isso, o Flamengo do lado de fora não vai perder. Na moral, na bronca, não vai perder. Os bastidores já estão apimentando o que será uma grande final. Flamengo, Corinthians, 90 minutos que vão decidir quem será o mais novo tetracampeão do torneio nacional. Olha a tela aí do confronto entre Flamengo de Dorival em casa e o Corinthians do VP como visitante na temporada. Então o Flamengo em casa joga muito, tá? 82,4% de aproveitamento, apenas uma derrota. 40 gols marcados e apenas 7 sofridos. Já o Corinthians, quando joga fora, foram 28 jogos sob o comando do Vitor Pereira, um aproveitamento muito ruinzinho, 29,8%, 5 vitórias apenas e 13 derrotas, 10 empates. Aí também coloca o empate como interessante porque poderia levar para penalidade. E aí 22 gols marcados e 37 gols sofridos. Esse desequilíbrio aí em gols marcados e gols sofridos é que é puxado, impressionante. Né? Já o Mário Marra e o Eugênio Léo vão comentar esses números também, mas já vou colocar na conversa o nosso Pedro Henrique Torre e também o Rafa Marques, que estão no Ninho do Urubu. Quem é esse rapaz do lado do Pedro Henrique Torre? Quem é? Jovem. É novo na firma? Novinho aí. Sempre que eu vou chamar alguém no Flamengo, eu tomo bastante cuidado, porque eu não sei se é o real ou se é um sósia. Né? Não sei se é o sósia do... Como eles estavam conversando com o sósia do Arrascaeta. É sósia do Rafael Marques. Então, o Pedro Henrique Torre com o sósia do Rafael Marques vão contar pra gente o que está acontecendo por lá. Em São Paulo, a gente tá vendo a torcida do Corinthians totalmente mobilizada. É jogo da temporada, jogo da vida, jogo né, Mário? Treino aberto, né, no caso. E o Flamengo tem outra decisão pela frente. Então, qual é o nível de mobilização para esse jogo entre os rubro-negros, hein, senhores? Bom dia. Tudo bom, Bruno? Muito bom dia para você, Mari, Eugênio, Marra, companheiro sósia, não sósia, Rafael Sou Marques. eu. Aqui Tem é dono ele, isso, mas eu vou usar. ele, aqui do meu lado, no Ninho do Urubu. Olha, mobilização, falar de mobilização da torcida do Flamengo é meio quase que um pleonasmo, né? Porque a gente fala que a torcida do Flamengo está sempre ali mobilizada. Chovendo molhado, a gente pode dizer assim, está sempre muito mobilizada, porque, por exemplo, no último sábado era um jogo de Campeonato Brasileiro, todo mundo já sabia que o Flamengo ia jogar com reservas, ou basicamente com reservas, porque o Santos era o titular, o João Gomes, 51 mil torcedores à noite no Maracanã, todo mundo bastante mobilizado. Mas, claro, o protagonismo dessa reta final de temporada, as atenções estão muito voltadas para a Libertadores no dia 29, sem sombra de dúvidas. Mas é um jogo muito importante, todo mundo está muito com friozinho na barriga aqui na porta do Ninho do Urubu. A gente conversa, tem alguns torcedores aqui, até o nosso Lafayette vai mostrar para a gente aqui. Alguns torcedores aqui na porta do CT Rubro Negro, Bruno, na expectativa da saída de alguns jogadores, do treinamento que está sendo realizado aqui na manhã, esse último apronto, como a gente dizia antigamente. O Rafa, que é de rádio, sabe muito bem, utilizou bastante isso ao longo de toda a sua grande carreira. Esse treinamento que o Dorival está acertando, ajustando o time, porque tem aquela expectativazinha, aquele friozinho na barriga para esse grande confronto. É uma decisão, é uma Copa do Brasil, é um torneio nacional, o segundo maior torneio nacional, contra um Corinthians, as duas maiores torcidas, então tem uma grande mobilização. Mas acredito que a sua pergunta vai mais na direção, vai ter um Aeroflá, vai ter aquela reunião na frente do Ninho do Urubu, vai ter um treino aberto? Um treino aberto não houve, não tem nem expectativa disso no momento.
Mas amanhã, muito provavelmente na saída do ônibus aqui, que é a concentração do Flamengo, concentração não de um dia para o outro, mas os jogadores são liberados e voltam amanhã para se concentrar horas antes da partida, ainda há, sim, algumas grades aqui em torno do Ninho do Urubu, porque vai ter uma mobilização de alguns torcedores aqui para fazer uma festa, assim, para empurrar o time para essa partida de amanhã. E vai ser uma recepção enorme, 70 mil torcedores lá no Maracanã. Então, Rafa, falar de mobilização é chover no molhado da torcida do Flamengo. E o Flamengo está, sim, empolgado para conquistar esses 2 títulos, porque por mais que conquiste só a Libertadores, entre aspas, no final da temporada, ninguém quer perder para o Corinthians essa grande decisão da Copa do Brasil. Bom dia. É verdade, Pedro. Bom dia para você mais uma vez, ao Bruno, à Mari, ao Eugênio, ao Marra. Perdoe o cabelo esvoaçante, mas não tem jeito. É da minha biologia. De fato, eu adotei o modelito verão, porque aquele cavanhaque, aquele cabelo grande já estavam me incomodando. E o Eugênio é do tempo, viu, Pedro? Em que tinha até alguns repórteres que não eram muito afeitos no rádio a usar os verbos, né? Então o repórter dizia: coletivo apronto animado no Ninho. Era a manchete dele. Não tinha verbo nenhum, mas ele dava a informação. Hoje a gente não consegue mais acompanhar os treinos de perto, né? É uma nova realidade da cobertura diária, mas dá para sentir uma atmosfera positiva, conversando com os funcionários, com algumas pessoas que passam aqui na porta do CT Jorge Alau. O Flamengo está tendo um tratamento quase que igualitário para as 2 competições, né? Embora uma tenha um valor maior do que a outra. Uma seja competição continental e a outra uma competição nacional, mas tem uma rivalidade aí, um dos 2 será tetracampeão amanhã. O Flamengo tem 4 vices e 3 títulos em 7 decisões. Esse também é um componente importante para poder aumentar a motivação, para pelo menos empatar aí 4-4 em conquistas e vice-campeonatos. Tem todo um enredo para essa decisão de amanhã no Maracanã. E uma atmosfera bem positiva. O Flamengo não tem por hábito abrir o CT. Não é só para a imprensa ou para a torcida regularmente, não. Por exemplo, para fazer um treino aberto, o Flamengo teria que fazer um ajuste na sua programação, solicitar ao Maracanã a abertura do estádio para realizar no Maracanã essa atividade. Isso não parece ter passado pela cabeça de ninguém dentro do clube. A intenção da comissão técnica e da diretoria é manter o nível de preparação padrão para essa decisão de amanhã e para a final da Conmebol Libertadores no dia 29 contra o Atlético Paranaense lá em Guayaquil. Flamengo com essa mudança no meio-campo obrigatória, o Vidal na vaga do João Gomes, mas em termos de atmosfera, em termos de ambiente, foi tudo que o Pedro Torre falou. A tendência é que amanhã, depois do lanche, quando acontece a saída para o Maracanã, é que tenhamos uma presença mais maciça de torcedores. Os jogadores se representam amanhã às 11 da manhã, já almoçam aqui, mas ninguém dorme aqui de hoje para amanhã. Aquela concentração clássica, né, que a gente conhecia, dos jogadores sempre chegarem ao hotel um dia antes, não acontece mais. Lembrando que o hotel de concentração é dentro aqui do CT. Rafa, Pedro, muito obrigada pela participação aqui no Sport Center. E, Rafa, eu te defendo, tá? Seu hairstyle é muito bom, eles que são invejosos, tá? Esse cabelo verão tá mais do que aprovado. Hairstyles, tá? o cantor? Não. Uma boa referência. Me surpreende você conhecer, mas tudo bem. Desde ninguém fez crítica, Rafael Marques. Não, é que ele falou que ele fez um cabelo esvoaçante do verão. Eu falei que tá aprovado. Mas eles invejosos, não sei quem. Mas segue a vida. O Mário Marro queria ter um cabelo esvoaçante. Agora, também é interessante essa coisa da mobilização, né? O torcedor, poxa, eu queria mais, mas não, o momento é de concentração total, não é? O torcedor ele pode ficar chateado. E eu acho que nada, assim. Metade do coração também é difícil você colocar isso como talvez a grande mobilização do ano, né? Porque você sabe que tem um lugar que você vai ter que realmente concentrar toda a sua energia, né, Marra? Ah, claro. É claro que assim, o torcedor... Não dá para caracterizar o torcedor, né? Alguns torcedores que foram até a porta do centro de treinamento, eles queriam ali um aceno, alguma coisa assim. Então, mas, cara, tem uma coisa mais importante, né? Amanhã, e tem uma coisa mais importante no final do mês, que é a Libertadores. Isso é o menor problema. O Corinthians faz, naturalmente, há muitos anos, o Corinthians faz aquele treino aberto, tal. Mas cada um é cada um. Claro. Ou, no caso do Corinthians, existe ali o estádio que é dele, ele abre ou fecha quando quer, né? É uma situação mais fácil e é um jogo fora, né? Certamente, se fosse uma decisão, a principal do ano para o Flamengo fora de casa, eu imagino que fariam algo também. E a festa importante o Flamengo vai fazer, que é dentro do Maracanã, né? Exato. Eu acho que essa é a grande diferença, né?
Porque ali é o último contato, o que aconteceu ontem, né, no Corinthians, é o último contato do torcedor com o time que vai decidir longe de casa. No caso, o Flamengo vai ter contato com o torcedor na hora do jogo. Durante o jogo ali, que vai rolar a festa. Antes, imagino que já na chegada do Imagino time que vai ao ser estádio, chegada do Flamengo lá. aquele ambiente e tal, de festa. Embora você não tenha, normalmente no Rio, essa tradição de fazer aquela chegada apoteótica, né? Sei. Até porque ali as ruas em torno do Maracanã, a polícia bloqueia, é difícil mais de se aproximar. Mas com certeza dentro do estádio, e durante o jogo, e talvez com o Flamengo sendo campeão depois do jogo, vai haver esse encontro. E o importante é ter o foco agora para trabalhar, se concentrar na preparação da partida em si. Quer chamar, Bruno? Não, pode chamar, Posso Lili. chamar?